E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fabrício Sanfer, tô aqui para dar algumas dicas para vocês sobre violões. Espero que vocês gostem. Bom pessoal, esse aqui é o meu primeiro violão, né? Realmente o meu primeiro, né? Ele tá comigo, esse foi o primeiro violão que eu comprei, que eu tive a oportunidade de ter, né? Ele é um tonante, o modelo dele é 500p, é um tonante de pelo menos aí, né? A data de fabricação dele é de 2002, eu tenho ele mais ou menos desde essa época também, né? É um tonante flat. O que quer dizer flat? Ele é fino, né? O corpo dele é fino, mas ele é mais largo em termos de, né, comprimento aqui, ó, a largura dele é um pouco maior. Ele tem uma sonoridade já diferente justamente a isso. É um violão com corda de nylon. Muita gente pergunta sobre a diferença da corda de nylon e a corda de aço. Vamos explicar a corda de nylon, que é o que vocês viram aqui, né, o som dele. A corda de nylon ela é indicada, muita gente fala que ela é indicada para quem está começando a tocar violão, para quem está estudando, essa coisa toda. Não, a corda de nylon ela é indicada, né? O uso dela é para uso de violão clássico. O instrumentista que opta por estudar violão clássico, ele vai ter um violão de corda de nylon. Algumas coisas nesse violão em específico foram adaptadas, vamos dizer assim, né? Porque quando eu comecei a estudar, eu tive a oportunidade de ter ele, mas eu queria um violão de corda de aço. Então vocês vão ver a primeira diferença dele tá aqui, ó. Esse cavalete, né? Tem um cavalete a mais dentro do violão aqui, dentro da construção do violão. Por quê? Porque quando você coloca cordas de aço num violão de nylon, a tendência dele é puxar esse cavalete para frente, devido à tensão. O violão não é construído para a tensão de corda de aço. Então ele acaba puxando esse cavalete. Nós fazemos isso aqui, essa adaptação, né? Ela vem parafusada no fundo do violão e ela puxa aqui para evitar esse acontecimento. O que isso pode ocasionar? Quando você tem o uso da corda de aço sem esse cavalete, ele estoura esse tampo e ele vem para frente, né? Alguns casos disso eu já vi e não é bonito, né? Bom, vocês viram a sonoridade, uma sonoridade um pouco mais adocicada, vamos se dizer assim, né? Ele é um pouco mais ambiente, o som dele é um pouco menos agudo que o violão de corda de aço. Ele é realmente mais confortável para se tocar com relação às cordas de aço. Normalmente os violões nessa construção aqui, eles têm o braço mais largo. É o tipo de construção para esse tipo de uso. Uma outra diferença que vocês vão sentir, principalmente quem usou corda de aço com um violão de nylon, vocês vão sentir que esse espaçamento aqui, ó, ele vai ser maior, né? Devido à tensão que ele puxa. Ele repuxa o braço e ele repuxa o cavalete. Na construção desse violão em específico, eu tenho um corte aqui que nós chamamos de cutaway, né? Eu tenho esse corte, mas a diferença dele nesse sentido aqui para um violão de corda de aço é que o violão de corda de aço ele tem uma construção para eu conseguir acessar essa região com mais facilidade e com mais leveza na hora de tocar. A construção da mão, né? Ela é sempre, né, normalmente com essas tarraxas mais simples, é um violão mais simples, né, um violão de baixo custo, vamos se dizer assim. As cordas de nylon dele hoje, infelizmente, não ajudam, porque elas já estão aqui um pouquinho de tempo, né, tô utilizando elas já faz um tempinho, tá na hora de trocar, mas eu ainda consigo tocar algumas coisas aqui com ele. Em específico, esse violão tem um sistema elétrico, né, então ele consegue captar, eu tenho aqui a minha saída, né? Eu consigo fazer a captação dele direto do violão para uma mesa de som, né? Normalmente os violões corda de nylon ou de estudo, eles não têm essa facilidade, né?
Então, esse daqui é um modelo bem específico, ele é bem diferente dos outros nesse quesito. E como falei pra vocês, a grande diferença dele é que ele não vai ser tão tenso na hora de você tocar, e isso ajuda, né? Querendo ou não, quem está começando, porque não tem tanta habilidade e não tem tanta força, né? Nos pontos certos das regiões do braço, para poder utilizar a corda de aço. A corda de aço vai trazer muito mais tensão para esse tipo de apresentação, né? É um violão bom, é um violão que me satisfez durante muito tempo e me satisfaz até hoje. Pena de eu não colocar mais cordas de aço nele, né? Então eu não vou colocar mais cordas de aço nesse violão, justamente para não perder ele. Então ele vai se manter com essas cordas de nylon, mas é um violão que me agrada muito, né? E vocês vão ver que outros violões com outras construções seguem mais ou menos esse mesmo padrão, né? E tem mais ou menos as mesmas características, né? Alguns com braço um pouco mais fino, outro com braço um pouco mais largo, né? Então tudo isso influi no momento da construção do violão e na escolha, né, do violão para compra, né, para você iniciar os seus estudos ou continuar os seus estudos. Bom, eu acredito que as informações pertinentes ao violão sejam só essas. São informações simples, são coisas que você precisa ter o violão em mão para sentir quais são as diferenças de um para o outro. E essas diferenças, elas vêm muito naquilo que você vai tocar no momento de adquirir o seu instrumento, né? E ao que o seu ouvido está acostumado a ouvir. Para quem tem um violão de nylon, né, modificar para um violão corda de aço, ele é muito, né, é uma sensação muito complexa, vamos dizer assim. Então é algo bem difícil, você precisa se adaptar àquilo novamente. Enquanto você tem um violão de corda de nylon, você vai, né, ter essa facilidade em saber as diferenças de um para o outro, saber como vão ser as construções dele e aquilo que ele vai te entregar como som, sim? Eu espero ter ajudado nesse quesito. Bom, primeiramente, né, essa pequena progressãozinha que vocês viram aí é um pequeno estudo que eu fiz, né? Não tenho nome nem para ele, mas eu gosto bastante dessa progressão. Eu acho ela bem bonita. Voltando aos violões, né? Esse aqui é um violão de corda de aço, né? Vocês podem ver que ele é muito maior de corpo, ele é muito mais largo de estrutura, né? Esse aqui é um violão já projetado para cordas de aço, né? Lembrando, os dois violões estão na mesma afinação, né? O que vai mudar é somente a sonoridade de um para o outro, né? Então a diferença que vocês vão sentir no som, né, é a diferença de som que eles oferecem. Então esse violão me oferece um som e aquele outro violão me oferece outro som, né? Esse aqui é um violão de corda de aço, como eu falei para vocês, né? A estrutura dele é totalmente diferente, ele é um violão mais largo, né? Ele é um violão mais encorpado, ele não tem o cavalete, né? Ele tem só o cavalete dele mesmo, que é um cavalete já preparado para suportar a tensão das cordas de aço. Esse é um violão com corda de aço. Outras diferenças que eu comentei, esse daqui ele também tem aquele cutaway, aquele corte no corpo dele aqui para me dar acesso a essa região. Lembrando, a região aqui aonde eu tive comparação é justamente essa, né? Então se vocês repararem no outro vídeo onde eu tenho muito mais corpo dentro da pegada onde tem o corte, aqui eu tenho praticamente 4 casas mais livres, né? Então isso facilita em alguns pontos algumas execuções, né? E isso me abre um campo maior de trabalho, vamos dizer assim, né? Como eu falei pra vocês, é um violão de corda de aço. Ele tem outra sonoridade, né? Ele tem outro propósito de som. O braço dele é mais fino comparado ao violão de corda de nylon, pelo menos ao meu e alguns outros que vocês vão encontrar pela frente.
A construção dele é um pouco diferente já, vocês podem ver que as tarraxas são diferentes, elas já são blindadas, elas têm travas, essa situação toda, e elas têm uma disposição, vamos se dizer assim, já mais, eu não gostaria de usar essa palavra, mas, né, ela já tem uma disposição mais bonita, é um violão mais bem acabado, com uma outra qualidade de instrumento. Então eu tenho esse braço mais fino, eu tenho as cordas de aço, a disposição da mão ela é diferente, ela é mais bonita. Por dentro desse braço aqui, ó, dessa peça aqui, ó, passa um varão, né, uma haste de ferro que nós chamamos de tensor. Para que isso? Esse tensor ele vai regular a tensão do braço com relação às cordas. Então toda vez que você troca as cordas, que você regula esse tensor para ele trabalhar no sentido inverso das cordas. Então toda a tensão que as cordas fizerem para puxar o braço, o tensor vai fazer uma tensão contrária para manter ele reto, né? Essa é uma das diferenças que vocês vão sentir aqui, ó, né? Ele vai ser mais baixo na região do braço aqui, ó, entre o braço e o corpo. Por quê? Porque a tensão vai trazer ele de volta para o lugar. A tendência dele é dar mais agilidade no momento da execução. Esse também é um violão já com sistema elétrico, né? Diferente do outro, ele vem aqui a conexão, né, do cabo para a mesa de som. Ele tem a captação feita através do cavalete. E eu tenho aqui uma central, vamos dizer assim, onde eu regulo o volume, onde eu regulo o timbre, onde eu coloco todas as situações básicas que eu preciso para o meu violão funcionar ligado à mesa. Eu acredito que todos os quesitos, né, foram mencionados aqui sobre essa questão. Lembrando que essas são questões básicas que eu mostro para você na diferença entre um violão e outro, né? Existem muito mais coisas que influenciarão no momento da compra de um violão. Por exemplo, uma linha específica de violões de corda de nylon, ele sai com uma espessura menor de braço, ele sai com uma espessura menor de trastes, que são esses ferrinhos aqui no meio do braço, né? Eles são mais curtos, esse espaço ele é menor, então isso diminui o quesito do tamanho do braço. Tudo isso vai influir no som que ele vai te entregar, como eu falei do outro violão. As comparações, o que eu acho de prós e contras, né? Para o estudo de violão erudito, que é o violão clássico, né? O som mais adocicado, esse som mais sereno, vamos dizer assim, do violão de nylon, ele é muito bem-vindo. Já para uma situação onde você tem o estudo de violão popular, onde você vai tocar desde de pop rock, MPB, né, algumas situações como essa, o violão de corda de aço vai te trazer um brilho muito melhor, né? Em alguns casos até mesmo dentro do sertanejo, que é algo, né, bem corriqueiro ter-se um violão de corda de aço. Ele dá esse brilho, e esse brilho é o esperado, é o pedido pelo estilo musical. Então, em termos de facilidade, as cordas de aço, né, elas vão ser muito mais tensas no momento da execução, né? Então você vai fazer um pouco mais de força para montar os acordes, né, num primeiro momento. Com o tempo você vai sentir que isso vai ser substituído pela técnica e por uma boa regulagem num violão de aço, né? Que isso também vai fazer muita diferença. Sim, precisa se regular violões para você ter um conforto, né, uma tocabilidade e para ele não ser tão tenso na hora de você tocar. Isso faz a diferença também no momento de executar. Voltando ao violão de nylon, né? Então, essa questão do som, essa questão da facilidade de não ser tão agressivo a fazer os acordes, isso dá ao estudante de violão, quem está iniciando o estudo de violão, mais facilidade, né? Em contrapartida, eu particularmente acho o som de um violão de cordas de aço muito mais bonito, né? Então você tem essas diferenças. Normalmente na construção de um violão de corda de aço como esse, um violão folk, né? Porque a gente tem algumas outras situações, a captação dele já vem, né, com um acréscimo de qualidade, esse tipo de situação. A tocabilidade dele é bem melhor, né? Isso com relação às cordas de nylon. Porém, você tem essa fase
do uso de força, né? De você ter essa técnica um pouco mais apurada para poder executar ele sem tanta dificuldade. Acredito que com essas, né, diferenças aí, vocês já consigam entender qual o melhor som e tudo aquilo que vocês procuram para o violão de vocês e saibam decidir qual vai ser a melhor situação, né, a se comprar, ou pelo menos a avaliar no momento em que vocês forem comprar um violão, né? Lembrando, essas são dicas, né? Eu dou dicas para vocês do que vocês devem observar, do que vocês devem sentir por um violão, né? Não que eu esteja aqui falando que vocês devam comprar um violão X ou um violão Y. Não, isso vai do gosto de cada um. Eu só espero ter ajudado, né? E que vocês adquiram o melhor instrumento para vocês, beleza? Muito obrigado, pessoal.